O Jayco 5 já não é mais um novato batendo na porta. Ele oficialmente entrou no jogo global dos SUVs compactos, onde gigantes como Hyundai Creta, Nissan Kicks e VW T-Cross dominam. Mas o Jayco 5 não quis pedir licença, ele arrombou a porta com um slogan que soa como um desafio: Urban Off-Road. Sim, um SUV urbano que se diz off-road, meio como vestir um terno para subir uma montanha. Mas é justamente essa contradição que desperta curiosidade. Especificamente, o Jayco 5 já está presente oficialmente no México, África do Sul, Iraque e alguns países europeus como Reino Unido, Itália, Espanha e Polônia. Dentre eles, o México é considerado a primeira base do Jayco na América Latina, um mercado de SUVs urbanos em expansão, onde clientes são sensíveis a preço, mas adoram um design com estilo britânico. Já a África do Sul é a rampa de lançamento na África, aproveitando a infraestrutura de serviços da Chery e a explosão da demanda por SUVs pequenos. No Oriente Médio, a marca rapidamente chegou ao mercado iraquiano, onde compradores valorizam carros grandes, duráveis e capazes de atravessar água sem medo de pane. Na Europa, o Jayco é visto como teste de resistência para marcas chinesas. Entrar no continente significa passar por normas de segurança, emissões e qualidade, e eles se arriscaram, mostrando que não estão mais na categoria baratinho. O interessante é que cada mercado valoriza o Jayco por razões diferentes. No México, o pessoal gosta de preço justo com equipamentos premium, bancos de couro, tela grande, tecnologia completa, ainda abaixo de 500 mil pesos. Na África do Sul, priorizam durabilidade mecânica e garantia longa, devido a estradas ruins e grandes distâncias. Na Europa, desperta curiosidade por ter design tipo o Range Rover, mas com preço pela metade. Quem não daria uma olhada? E graças a Chery, a matriz que construiu uma rede global de produção, peças e assistência, o Jayco 5 não é aquele carro chinês que você compra e não sabe onde consertar. Eles planejaram bem a manutenção. Resumindo, o Jayco 5 não é apenas um SUV novo, é uma candidatura ao título de primeira marca chinesa a atacar múltiplos continentes ao mesmo tempo. E a abordagem é diferente. Pouco barulho, pouca propaganda, mas muito debate, enquanto as redes sociais ainda questionam: é um Range Rover de verdade ou só tentando parecer? O Jayco 5 entrou silenciosamente nas lojas. E a pergunta para você: se esse SUV for realmente bom, você teria coragem de deixar sua marca de confiança de lado para apostar em um nome totalmente novo cuja pronúncia ainda precisa ser conferida no Google? À primeira vista, muita gente pensa: ué, é um Range Rover Evoque. Mas não. É o Jayco 5, e a estratégia de pegar o charme dos carros britânicos foi reciclada com muito cuidado. A dianteira é onde os olhos costumam parar primeiro, e o Jayco 5 não economiza. Grade vertical, barra de chrome robusta, combinada com faróis finos que se estendem horizontalmente, tipo afiado como o olhar de um ex. Nada exagerado, mas suficiente para você dar uma segunda olhada no estacionamento. A lateral do carro é uma verdadeira lição de proporção dourada. Teto levemente inclinado para trás, traseira elegante, rodas de 19 polegadas que harmonizam com a carroceria e o acabamento preto ao redor das janelas dá a impressão de que o carro está flutuando. Na vista 3/4 traseira, o Jayco 5 cria um efeito de ilusão premium, algo que você só vê em carros que custam o dobro, como Audi Q3 ou Lexus UX. O que faz o Jayco 5 se distanciar do cosplay é a proporção cuidadosamente calculada entre carroceria, altura do solo e vidro. O Evoque é bonito, mas pesa na traseira. O Jayco 5 alivia a massa, mantém a forma quadrada, mas é mais leve e compacto. Perfeito para quem gosta de SUVs altos que dirigem como sedã. A traseira é um golpe de mestre. Lanternas de LED conectadas, filete de setas horizontais e o nome Jayco 5 estampado no meio da tampa do porta-malas. Estilo confiante à la Land Rover, mas sem exagero. Para-choque traseiro com acabamento prateado e escapamento fake? Sim, mas sutil, nada tosco. Resumindo em uma frase, o Jayco 5 não copia o Range Rover, ele captura a essência entre luxo, robustez e elegância. O charme do Urban Off-Road aqui não está em subir morros, mas em fazer você parecer que está subindo na vida, mesmo preso no trânsito da hora do rush. E outro detalhe divertido: ao abrir a porta, você sente o peso. O estalo ao fechar é firme.
daquele tipo de carro caro que não faz barulho vazio. Esses pequenos detalhes é que dão ao Jaeco 5 a sensação de carro com valor real, não apenas design chamativo. Concluindo, se o Jaeco 5 fosse chamado de Range Rover urbano, até o próprio Range Rover aprovaria, porque pelo menos esta é a única cópia que se mantém confiante sozinha na rua, sem se esconder atrás da fama de outro. Ao abrir a porta do Jaeco 5, muita gente acha que entrou por engano em uma concessionária europeia. Mas não é um luxo só de enfeite, é um luxo intencional. Cada detalhe diz, quero subir de categoria sem precisar fazer empréstimo. Os bancos são revestidos em couro sintético premium, mas as costuras e o formato do encosto seguem a filosofia da Land Rover e Volvo. Abraçam os ombros, suportam a lombar e não cansam mesmo em viagens longas. O material é macio em todo o interior, e se você bater levemente no painel, o som é firme, nada de plástico oco como em muitos concorrentes na mesma faixa de preço. O destaque vai para a tela central vertical de 13,2 polegadas, alta resolução e interface extremamente fluida. É o sistema Lion 5.0, plataforma doméstica da Chery, com comando de voz em inglês, chinês e, dependendo do mercado, disponível no idioma local, como o espanhol, tailandês. Sem lag, sem atraso, nada de mexer no volume e acionar o GPS sem querer. Atrás do volante, o cluster digital de 10,25 polegadas exibe gráficos 3D claros, com um modo minimalista, mostrando apenas velocidade e RPM, parecido com o Zen Mode da Tesla. Além disso, o Jaeco 5 oferece HUD, projetor de informações no para-brisa, na versão topo, algo raro em modelos abaixo de $35 mil. No banco traseiro, espaço para pernas e altura interna é bem maior que MG-HS ou Hyundai Tucson. Os assentos reclinam confortavelmente, com saídas de ar dedicadas e portas USB-C individuais, pequenos detalhes que famílias adoram. O sistema de som conta com 8 alto-falantes ajustados individualmente, com simulação de espaço 3D. Ao tocar jazz, os graves não embolam e os agudos não incomodam. CarCry testou com o Take 5, e este carro não apenas toca música, ele convida você a tomar um café no lounge. A tecnologia de assistência não é apenas visual. Controle de cruzeiro adaptativo, alerta de saída de faixa, assistência de manutenção de faixa, frenagem automática de emergência, reconhecimento de sinais e câmera 360 graus com modo Transparent Chassis. Permite ver através do chassi em terrenos acidentados. Antes, recurso só visto no Land Rover Discovery, agora presente em um crossover 1.6 turbo chinês. Em resumo, o interior do Jaeco 5 declara: luxo não precisa de pedigree. Enquanto outras marcas ainda empilham telas gigantes para impressionar, o Jaeco 5 escolhe o caminho refinado, lógico e funcional. E é por isso que muitos entram no carro e saem com a mesma expressão: sério? Não deveria ser mais caro? Ao olhar para a ficha técnica, muita gente levanta a sobrancelha. Só um 1.6 turbo? Sim, apenas 1.6, mas trata-se do 1.6 GDI Turbo Aceteco de terceira geração, motor novo da Chery, calibrado para o padrão Euro 6D. E não é um motor de fachada, foi projetado e otimizado pela própria Chery para o mercado global, compartilhado com o Moda 5, Tiggo 7 Pro e Exceed LX. Potência de 197 cavalos, torque de 290 Nm, mais forte que o Honda CR-V 1.5 Turbo, equivalente ao Hyundai Tucson 1.6T e só perde para o Mazda CX-5 2.5 por 10 cavalos. Mas a diferença está na curva de torque plana, atingindo o pico já a 2.000 RPM, ou seja, basta pisar levemente que sente a força, sem esperar o turbo acelerar. A transmissão é uma DCT WET de 7 marchas, com dupla embreagem úmida, suave em baixas velocidades e muito rápida ao acelerar. Quem já pilotou a DCT seca da Hyundai lembra do solavanco estilo milkshake com pérola. Aqui, nada disso, graças ao sistema de resfriamento de óleo melhorado. Tração, disponível em FWD e AWD inteligente. A versão AWD usa o sistema All Grip Pro da Chery, capaz de distribuir torque até 50-50 entre os eixos dianteiro e traseiro em 0,08 segundos. E ainda tem 5 modos de condução: normal, eco, sport, snow e off-road.
No modo off-road, o painel mostra o carro subindo montanha e ativa controle de tração e freio por roda, sem precisar encostar no pedal. Apesar de ser um crossover urbano, o Jaeco tem 20 centímetros de altura do solo, ângulos de ataque e saída de 21 a 29 graus e proteção de baixo em metal, não plástico. Pedras soltas, água cobrindo metade da roda, o carro encara, especialmente em mercados como México ou África do Sul, onde o bom e o ruim se separam por um buraco só. Aceleração de 0 a 100 km por hora em cerca de 8,9 segundos. Velocidade máxima 200 km por hora. Não é para corrida, mas se você exigir, não decepciona. Motor silencioso, quase elimina a vibração graças ao eixo de equilíbrio duplo e chassi monocoque novo, desenvolvido com engenheiros da Magna, Canadá. E a durabilidade? Na China, esse motor já passou de 350 mil quilômetros sem grandes revisões. E na Europa, Exceed LX com o mesmo motor tem garantia de 7 anos. Ou seja, a Chery confia tanto no produto que vende com credibilidade. O mais curioso, o Jaeco 5 não tenta imitar som esportivo falso, como muitos rivais coreanos. Ele prefere silêncio, deixando o motorista sentir a força real. Um luxo discreto, silencioso, mas potente. Brincando, se este motor fosse uma pessoa, seria aquele engenheiro de óculos. Parece calmo, mas aperta o Launch Control e te ensina uma lição na hora. O Jaeco 5 não nasceu para desfilar na frente de cafeterias, mas se você o estacionar lá, qualquer pessoa que passar vai dar uma olhada de segunda vez. No entanto, o que torna este carro especial não está na aparência, mas na sensação ao dirigir. Realmente vale cada centavo. Nas ruas da cidade, o Jaeco 5 se mostra extremamente equilibrado. A suspensão independente, tanto dianteira quanto traseira, McPherson, multibraço, foi ajustada pelos padrões da AVL, Áustria, e você sente a diferença. Passa por buracos suavemente, sem aquele salto tung-tung típico de SUVs altos da mesma categoria. Ao dar uma volta pelo centro, a carroceria parece sólida e o isolamento acústico excelente. Especialmente nas caixas de roda, onde muitos SUVs asiáticos deixam escapar barulho de pedrinhas, o Jaeco controla perfeitamente. O volante com assistência elétrica tem 2 modos de resposta: Comfort, leve como um carro elétrico urbano, e Sport, mais firme, transmitindo sensação de controle real. A relação de direção varia com a velocidade. Quanto mais rápido, mais pesado, sem aquela folga típica de crossovers antigos. Na estrada, entre 100 e 120 km por hora, o Jaeco 5 mantém apenas 1.800 RPM, economizando combustível consideravelmente. E se você precisar acelerar para ultrapassar, a DCT de 7 marchas troca rapidamente, 0,2 segundos por marcha, sem atrasos perceptíveis. Com 4 pessoas e bagagem cheia, o carro acelera suavemente, sem perder fôlego. Mas o mais interessante está na habilidade off-road. O Car Cry testou nas montanhas perto da cidade do México. No modo off-road, o carro sobe uma ladeira de 28 graus sem impulso extra. O controle de tração roda-roda funciona com precisão, distribuindo torque para o eixo traseiro assim que os sensores detectam derrapagem nas rodas dianteiras. A proteção metálica sobre o carro resiste bem a impactos, sem rachar com pedras soltas. E aqui vem a parte que impressiona: o sistema de câmeras 360 graus com visão através do chassi, Transparent Chassis, antes visto apenas em Land Rover. Ao passar por pedras, você vê exatamente onde as rodas estão, sem medo de raspar a barriga. Brincando, é como ter o Google Maps para o chão do carro. Isso explica por que o Jaeco 5 vende tão bem no México e no Oriente Médio, lugares de terreno variável, onde querem um carro que encare diferentes tipos de estrada, mas ainda tenha estilo na cidade. Não tão off-road quanto um Jeep, nem tão macio quanto um CR-V. O Jaeco 5 fica no meio, criando aquele híbrido de estilo e capacidade. A estabilidade da carroceria também impressiona. Em curvas fechadas a 90 km por hora, o ESP intervém suavemente, sem cortar o acelerador abruptamente. Pneus Continental 18 aderem muito bem, dando aquele arrepio. Uau! Um crossover que curva assim? Em resumo, este não é um carro para off-road hardcore, mas para quem gosta de testar os limites de um SUV urbano, sentindo a emoção de subir montanhas sem medo e ainda manter elegância nas ruas.
E, sinceramente, nessa faixa de preço, o JCool-5 está fazendo o que muitos concorrentes apenas prometem. Se você tivesse que escolher um lugar para testemunhar a batalha dos crossovers médios, esse lugar é o México, onde Tucson, CX5, CR-V e H6 disputam cada cliente. E ainda assim, o Jaeco 5, um nome que ninguém conhecia há um ano, já entrou no top 10 dos SUVs médios mais vendidos. A pergunta é, como ele conseguiu? Primeiro, o Jaeco se posiciona como Urban Adventurer, um explorador urbano. Não tenta se passar por um SUV off-road estilo Jeep, nem finge ser macio demais como um CR-V. Em vez disso, aposta numa mistura inteligente. Design britânico, tecnologia coreana, preço chinês. Parece engraçado, mas é exatamente essa fórmula que faz o carro incomodar todos os concorrentes da categoria. O preço no México começa em 599.900 pesos, cerca de $33 mil, quase $5 mil mais barato que o Tucson Turbo e cerca de $8 mil abaixo do CX-5 Signature. Mas ele vem com Full ADAS, interior de couro, HUD, câmera 360 graus com visão pelo chassi e motor potente e equivalente. Se analisarmos relação equipamento-preço, o Jaeco 5 está literalmente quebrando regras que existiam há anos nesse segmento. Quanto à experiência de marca, o Jaeco não está sozinho. Ele é o braço premium off-road da Chery, separado para atrair jovens com renda média que querem se destacar. Na China, o Jaeco desenvolve paralelamente o J7, tamanho CR-V, e o J8, tamanho Sorento. Ou seja, a estratégia global foi planejada desde o início, não é teste de mercado. Colocando o Jaeco 5 lado a lado com o Tucson ou CX-5, vemos filosofias opostas. CX-5, refinado, prazeroso de dirigir, mas design envelhecendo. Tucson, moderno, inteligente, mas cheio de plástico e motor mais fraco. Jaeco 5, jovem, elegante, equipado ao máximo, mas ainda precisa provar durabilidade. E é justamente isso que desperta curiosidade. Quando você encontra uma marca nova, mais bonita, mais potente e mais barata, a única coisa que falta é confiança. O Jaeco sabe disso, e por isso está abrindo centros de serviço de 10 anos ou 1 milhão de quilômetros em vários países, com pós-venda integrado à Chery. Na prática, no México e no Chile, os dois primeiros mercados fora da China, o feedback é muito positivo. Cidadãos urbanos adoram o visual sofisticado. Quem vive em áreas montanhosas gosta da capacidade de subida. E a imprensa resume: "It feels more European than it should." O CarCry acredita que o Jaeco não está apenas mirando no bolso do cliente, mas também na psicologia. Quer ser diferente sem abrir mão da segurança. É por isso que Tucson e CX-5 estão reavaliando sua estratégia de preço. A verdadeira pergunta agora não é mais: o Jaeco vai resistir? Mas sim, quanto tempo até superar os concorrentes japoneses e coreanos em vendas nos mercados emergentes? Então, afinal, o que é o Jaeco 5? Um fenômeno da internet passageiro ou um crossover de verdade que faz os concorrentes repensarem suas estratégias? A resposta está no design, na tecnologia, na condução e na estratégia de mercado que acabamos de percorrer. O Jaeco 5 não é perfeito. Motor potente, mas ainda não no topo. Marca nova, então a confiança a longo prazo é uma questão e peças em alguns mercados europeus ainda são limitadas. Mas é justamente isso que cria aquele atrativo estranho. Ele chama a atenção de quem assiste, de quem compra e até da imprensa. Um carro maneiro, preço justo, tecnologia completa, condução estável. Parece inacreditável, mas o Jaeco concebe. Do ponto de vista do CarCry, o Jaeco 5 prova que marcas chinesas não são só carros baratos. Ela testa uma estratégia de ataque multirregional, criando impacto e desafiando concorrentes japoneses, coreanos e europeus. E se expandirem para híbrido ou elétrico, o Jaeco 5 tem tudo para se tornar um trendsetter no segmento de crossovers urbanos. Como dizemos no CarCry, um carro de sucesso não é só pelos números, mas pelo que ele faz você falar sobre ele. E o Jaeco 5 faz isso muito bem. Você vai vê-lo no México, África do Sul, Iraque e em breve na Europa. Ele não só aparece, como provoca debate, e essa é a primeira vitória de um novato. E agora, se você está pensando, vou testar, mas não sei se compraria, aqui vai a dica do CarCry.
Inscreva-se no canal para acompanhar reviews reais da cidade, subidas íngremes, até avaliações de longo prazo. Porque só acompanhando de perto, você vai saber se o Jayco 5 será um crossover confiável ou apenas um fenômeno passageiro. Não esqueça de comentar abaixo. Se o Jayco 5 tivesse versão elétrica, você seria o primeiro a testar? Vamos discutir, brincar um pouco e observar se ele tem força para fazer os concorrentes tremerem. E para fechar, o Car Cry lembra: carros chineses não são mais baratos e arriscados. Eles aprenderam a brilhar no palco, e o Jayco 5 é a prova viva disso.